Sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Vidas Transformadas pela Bariátrica, agora no formato de podcast. E esse podcast tem um propósito muito claro de trazer informações verdadeiras na visão de profissionais que trabalham com obesidade e também compartilhar a experiência de pacientes que viveram na pele a luta contra a obesidade. Esse é o primeiro episódio de muitos que virão nesse ano. E hoje eu trago uma convidada muito especial, que é uma paciente que viveu na pele a luta contra a obesidade e hoje ela usa a sua experiência para ajudar outras pessoas. Ela é nutricionista e eu gostaria que você se apresentasse, Thaís. Fale um pouco mais sobre a sua história para nós, por favor. Então, eu quero começar agradecendo, ao Dr. Antenor e toda a equipe que me convidou para estar aqui hoje. E é um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão necessário e tão importante. Eu sou a doutora Thaís, sou nutricionista clínica, especialista em emagrecimento e obesidade, atendo pacientes pré e pós-cirurgia bariátrica e com lipedema. Mas antes de qualquer título, também sou mãe, sou esposa, Tenho 3 filhos, tenho um de 16 anos, um de 15 e um de 12 anos. E a maternidade, ela atravessa completamente a minha história com o corpo, com o peso e com as escolhas que eu precisei fazer. Então, Thaís, a luta com a obesidade é uma luta que, às vezes, as histórias se repetem, mudam só os personagens. Às vezes é uma luta de tentativa, erro, frustrações, E eu lembro que você tinha uma frustração assim, importante, porque você já tinha tentado operar e teve a sua cirurgia negada, Naquele momento, você achou que era decisivo para você? Você não achou que não tinha mais outra solução? Qual foi a motivação que você encontrou para tentar novamente, buscar a aprovação da cirurgia com um plano? Ou buscar o tratamento para a obesidade, que é uma doença que te afetava tanto. Certo. Você tocou num assunto muito importante, Quando a primeira tentativa que eu fiz, que foi negado pelo plano, eu senti muito frustrada, porque para mim era a linha de chegada, E na verdade a bariátrica, ela é um ponto de partida. Ela não é uma linha de chegada. E aí eu fiquei muito frustrada e eu tive que fazer dar certo. E ali eu fiz dietas restritivas, que não se mantém por muito tempo. Porque o que se mantém por muito tempo é a reeducação alimentar, não a restrição. Deu certo por um período, depois não. Então, eu percebi que a cirurgia bariátrica seria a melhor escolha certa para mim quando faltava 1 ano para me formar. E aí ver aqueles conflitos silenciosos. Então, foi quando eu te conheci, que a gente teve aquela conversa, você falou assim, me deu todo o apoio, falou assim, olha, uma vez negada, não será sempre negada. Vamos fazer que agora vai dar certo. E realmente deu certo. Naquele momento, Thaís, você estava concluindo a sua faculdade de nutrição. E você já sentia o impacto que a obesidade poderia te proporcionar na sua carreira profissional, E você acha que a obesidade realmente seria um limitante ou seria um fator negativo para você, sendo nutricionista, você se propondo a trabalhar nessa área de tratamento da obesidade, sendo acometida pela obesidade? Você acha que poderia trazer um impacto negativo para você? O que você avalia a respeito dessa situação? Então, Antenor, é uma pergunta bem forte, E querendo ou não, acaba mexendo muito com as minhas emoções. Por quê? A gente tenta romantizar a obesidade, E, querendo ou não, existe sim uma cobrança silenciosa hoje na área que a gente trabalha. Então, há julgamentos, Há aquelas falas, ninguém quer ir num dentista sem dente, ninguém quer ir num cabeleireiro cabelo desarrumado, e ninguém quer ir num nutricionista gordo. Infelizmente, existe essa cobrança silenciosa. Mas o meu maior conflito era a doença em si, porque hoje a obesidade, ela é uma doença, ela tem CID para isso, Sim. Então, o fato de eu não conseguir agachar, brincar com os meus filhos, ter uma qualidade de vida com o meu esposo, principalmente com os meninos que eram muito ativos. Então, essa foi uma das maiores opções e decisões para eu poder escolher, mesmo faltando 1 ano para eu poder me formar em nutrição. E hoje, a sua experiência profissional, você acha que traz um conhecimento, agrega algo na sua vida profissional? Você consegue trazer para o seu dia a dia como profissional alguma coisa do que você viveu no pré-operatório, na vida
antes da cirurgia, como sendo uma paciente acometida pela obesidade, e hoje, até também no pós-operatório, uma paciente com história de cirurgia bariátrica, de sucesso, né, que realmente causou um impacto muito positivo na sua vida. Agora vem assim um ponto que eu gosto de falar muito, né? Quando eu tomei a decisão de fazer a cirurgia bariátrica, eu pensei assim, quando eu me formei, nossa, só vou atender paciente bariátrico. Ninguém vai querer constar comigo. E pelo contrário, hoje o meu maior público é emagrecimento e obesidade. Não é assim, o meu maior público não é o bari, mas ele é o emagrecimento e obesidade. Por quê? Porque ele acredita no meu processo. Ele sabe que eu precisei vivenciar todas as fases da obesidade. Então, quando o paciente senta para mim, eu conheço a dor dele. Sim. Quando ele fala, eu tenho fome, eu falo, eu sei. Minhas pernas dói, eu falo, eu também sei. Sim. Minhas pernas estão inchadas, eu falo, eu também sei. Então, eu vivi todos do sobrepeso, do uso de medicamentos, de dietas restritivas, de não conseguir, sentimento de frustrações, sentimento de medo, de você sentir que você não é o suficiente. Então, todas as fases sentir. Então, quando o paciente chega para mim, ele é acolhido, ele é ouvido. Então, isso me passa maior credibilidade, né? Então, assim, na minha carreira, foi um boom, né? Porque hoje as pessoas chegam e falam assim, nossa, você é um exemplo, você passou por todas as etapas e não desistiu. E eu sempre falo, a bariátrica não é o caminho mais fácil, pelo contrário. Ela é um caminho mais difícil, porque você tem que sustentar ela. Isso. E quem faz a parte de sustentação não é o cirurgião, não é a nutricionista, mas é o paciente. Sim, isso é importante. Essa fala sua reforça o meu posicionamento com os meus pacientes. Eu acho que a cirurgia bariátrica é um restart na vida, é um recomeço. E o paciente, quando se propõe a fazer a cirurgia, ele tem que se dispor a mudar os seus hábitos. Hábitos alimentares, hábitos de vida, né? Encontrar um estilo de vida que proporcione a potencialização da perda de peso, tanto na intensidade quanto na duração, né? Quando o paciente está disposto a fazer isso, eu tenho certeza que o sucesso alcançado com a cirurgia é muito, muito melhor e muito mais certeiro, né? Quando o paciente opera e mantém os mesmos hábitos, o mesmo estilo de vida pré-cirúrgico, aumenta muito o risco de falha da cirurgia, né? Eu quero até acrescentar aqui um pouquinho, desculpa te interromper um pouquinho, né, sobre a importância do pós-operatório. O maior erro que eu vejo hoje no pós-operatório de alguns pacientes é abandonar o acompanhamento. Abandonar o psicólogo, abandonar o nutricionista, o psiquiatra e até mesmo o cirurgião gastro. Tem pacientes que às vezes eu pego no pós-operatório, tem 1 ano que ele não vai no cirurgião. Sim, é importante. Eu fico ali, meu Deus, me ajuda. Porque a cirurgia ela é uma ferramenta extremamente poderosa. É o ponto de partida. Mas quem sustenta o resultado é o paciente. E a mudança de comportamento e a relação com a comida é o contínuo e o sucesso daquele paciente. E essa mudança não precisa ser uma mudança solitária, né? Eu acho que ter a ajuda é fundamental. De profissionais é essenciais. Sim, a ajuda de um nutricionista, do psicólogo, né, quando tem alguma compulsão, do psiquiatra, né, do próprio cirurgião bariátrico, acho que... E a gente já tem isso no pré, que a gente tem que passar por todos esses profissionais para pegar os laudos, né? Thaís, assim, uma das coisas que eu acho mais impressionante na sua história é que você vivenciou a cirurgia bariátrica e hoje eu vejo que você é uma pessoa que mudou seu estilo de vida, é uma pessoa que faz atividade física de rotina, que está mantendo um controle do peso assim espetacular e principalmente também não tem nenhum daqueles estigmas, né, ou daquelas imagens que erradamente é associada à bariátrica, né? Você é uma pessoa saudável, que tem uma vida, uma disciplina, uma vida, né, de prática de atividade física regular. Até sua família também todos mudou, né, a rotina de prática de atividade física. E olhando para você, né, esteticamente, ninguém fala nem que você foi portador de obesidade. Não, ninguém fala, só se eu contar. E então, foi que tenha feito cirurgia bariátrica. Me conta também dessa experiência sua com a mudança no seu estilo de vida, né? Então, Antenor, eu falo sempre para meus pacientes, a gente é aquilo que a gente faz repetidamente. Então, eu estava até falando anteriormente, comentando, que mesmo na obesidade, no auge dos meus 103 quilos, eu fazia prática de atividade física há mais de 8 anos com o personal. Uhum. Porém, é 80% alimentação e 20% atividade física.
E às vezes a gente não entende isso, né? Então, você é mais aquilo que você acerta do que você erra. Então, hoje eu procuro acertar mais e errar menos. Tenho dificuldades como qualquer outra pessoa. Tenho filhos, tenho casa, trabalho fora, atendo consultório. Mas eu tenho as minhas prioridades, que é não voltar para onde eu já estive, né? E hoje as estratégias que eu utilizo para poder me manter saudável são planejamento, organização e execução. Não adianta você planejar e não executar, né? E não existe uma rotina perfeita, mas existe uma rotina possível, né? Que é uma consciência alimentar, um acompanhamento com multiprofissional e, principalmente, respeitar os limites do paciente. Sim. Então, assim, a mudança de vida que a bariátrica me trouxe foi, assim, salvar eu de mim mesma, né? Isso aí para mim foi fundamental. Então, assim, eu não acredito em terrorismo nutricional. Eu acredito em constância. Sim. E hoje você faz uma suplementação, faz a reposição das vitaminas, está com as consultas em dias. Isso aí agora também é outro ponto que eu gosto muito de falar, né? Eu sempre sou muito cuidadosa com o meu pós-operatório, com suplementação. Então, eu faço uso dos suplementos que são necessários. E eu vejo que alguns pacientes acabam abandonando isso. E acaba terceirizando a culpa, porque é muito melhor você terceirizar a culpa do que você assumir. Sim. Então, realmente, quem olha para mim, não acha que eu fiz cirurgia bariátrica, né? Alguns pacientes, quando perguntam, doutora, o que você fez? Eu falo, não, eu sou uma paciente bariátrica. Sim. Nossa, mas não parece. Não parece. Mas todos os dias eu tomo ali meu multivitamina, meu polivitamina, tomo ômega 3, creatina, Pepto Strong, eu tenho toda essa disciplina. Ótimo. Muitos pacientes acabam tendo medo, né, dessa reposição de vitaminas, né? Falar, quando eu operar, eu vou ter que fazer reposição de vitamina a vida toda. Eu explico para os pacientes o seguinte: reposição, suplementação vitamínica, hoje é uma realidade para todos. Eu acho que praticamente todas as pessoas deveriam fazer a reposição de algumas vitaminas em algum momento da vida, né? Não é só o paciente bariátrica. Não. Né? Então, estou fazendo pós-graduação em metabolismo, né? E endocrinologia, então a gente fala muito sobre isso. A suplementação já fala, é para suprir aquilo que nos falta. Sim. E sempre falta, né? Olha só, a gente não mora numa área de maresia. A gente come peixe pelo menos 4 vezes por semana? Não. Então, a gente suplementa aquilo que nos falta. Sim. Né? Então, assim, não é só na bari, é sem ser bari. B12, vitamina D, ferro, tudo isso. Porque a gente não come. Se a gente comesse a quantidade, tivesse a disciplina para comer tudo aquilo que a gente precisa, a gente não precisaria suplementar. Então, não é só na bari. Eu tenho pacientes que não são bari e a gente tem que fazer N suplementações. E assim, a vida moderna, os alimentos do dia a dia, nem sempre tem o valor nutricional que a gente na necessidade, na quantidade e na qualidade que a gente precisa, né? Vida corrida, às vezes come muito produto industrializado, ultraprocessado, não toma só a quantidade que precisa. Então, a suplementação de vitamina não é só para o paciente. Só na bari, não. E hoje também, alguns conceitos que mudaram é que não precisa fazer reposição via injetável. Hoje a gente consegue ter um suporte de suplementação vitamínica por via oral, na quantidade e na qualidade que precisa. Tanto em cápsula quanto em gotas. Isso. O mercado hoje, ele tá bem inovador, né? Então, tem aquele, eu não dou conta de engolir isso. Não precisa. Hoje a gente tem marcas muito boas, com tecnologias bem avançadas, que de vai gotinhas. Que vai não garantir... precisa ser só a soroterapia. Isso. Bom, de novo, a cirurgia bariátrica, ela é uma etapa do tratamento, né? Muitos pacientes têm o medo, e realmente é um medo real, do reganho de peso. Mas eu vejo que boa parte desses pacientes que voltam a ganhar peso após a cirurgia bariátrica, alguma coisa saiu da linha, né? A conduta do paciente, a não adequação dos seus hábitos, né, de vida, hábitos alimentares. Você está com quase 4 anos de cirurgia, né? E vejo que você está super bem, não teve nada de reganho. Você é um exemplo que eu posso utilizar para mostrar para os meus pacientes que a cirurgia garante sim a perda de peso, desde que venha acompanhada de outras atitudes, né? Me fala um pouquinho mais, né, a respeito do seu sucesso da cirurgia e também da sua experiência para ajudar a não acontecer o reganho de peso com outros pacientes.
Então, Antenor, essa é uma fala muito necessária. Muitas pessoas, às vezes, têm um comentário. Que um parente meu fez e reganhou, o outro fez e morreu, e o outro fez... Por quê? Quando a gente sai do pós-operatório, né? Eu não sei outros profissionais, mas pelo menos com a sua equipe foi assim, a gente tem uma tarefa de casa. Você fala, a partir de tantos dias, você vai começar a caminhar. Sim. Depois de tantos dias, você vai para a parte de atividade física. Depois de tantos dias, você vai continuar acompanhamento com o nutricionista. O que eu vejo? Alguns pacientes, que às vezes com 6 meses de operado, já abandonam a equipe multiprofissional. Abandona o psicólogo, abandona o nutricionista e às vezes até mesmo o cirurgião, porque ele pensa que a cirurgia vai fazer o processo sozinho. E cirurgia não é milagre. Não é milagre. Não é. Né? Ela é o ponto de partida. A bariátrica, ela não muda quem você é. Ela te dá a chance de finalmente você cuidar de quem sempre você foi. Eu sempre falo isso no consultório, né? Então, o que acontece? O que eu vejo muito nos pacientes? Eles não querem pagar o preço de auto se cuidar. Sim. Né? Que é fazer a tarefinha de casa, fazer atividade física. Ele quer continuar com os mesmos hábitos antes da cirurgia. Eu sempre reforço a importância de mudar esses hábitos. A gente precisa realmente mudar. Então, foi isso que eu fiz. Eu não queria voltar para onde eu já estive, então eu precisava mudar. Eu não sou mais uma criança mimada, né? A gente não opera criança, né, doutor Antenor? Só maiores de 18 anos, que já tem uma consciência, né? Então, o que acontece? A gente precisa fazer o que precisa ser feito. Sim. Né? Suplementar, fazer a prática de atividade física, né? Para a gente poder... dar continuidade naquilo que foi o nosso ponto de partida. Isso aí, fundamental, né? Essa reforçar todo o potencial que a cirurgia tem, né? A cirurgia vai mudar o seu metabolismo, vai mudar a sua relação com a alimentação, né? Mas ela não vai mudar a sua mentalidade, então isso aí é o que a equipe multiprofissional faz, né? E a atitude de cada um. E né? igual a um ponto que você perguntou, né? Eu não tenho reganho de peso. Né? Eu cheguei com a cirurgia bariátrica no meu peso mínimo e tenho mantido até hoje. Mas, para isso, eu tenho uma disciplina de me cuidar, fazer a prática de atividade física, cuidar da alimentação. Não é que quando você faz bariátrica, você não pode comer nada. Não, eu como de tudo. Mas hoje eu tenho uma consciência nutricional. Ainda há pouco você me compartilhou a história de uma paciente que você conhece, né? Não precisa citar o nome, mas que ela relatou para você que pagou 6 meses de academia. E não foi nenhum dia. Nenhum dia, né? Porque não é pagar. Às vezes eu tenho vontade, doutor Antenor, de deixar meu corpo lá e buscar só quando ele estivesse pronto, né? Mas o que eu penso? Se fosse um paciente querendo agendar uma consulta, eu não iria correndo atender ele. Por que eu não vou fazer minha prática de atividade física? Né? Então, o que acontece? A pessoa opera, mas continua com os hábitos antigos. Sim. Então, é preciso ter uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento. De atitudes, porque nós somos adultos. E aí, o que acontece? É muito mais fácil você terceirizar a culpa e falar que a bariátrica não deu certo, que a bariátrica reganhou peso, do que falar assim... Eu não treinei, desde que eu operei, eu tenho 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, eu nunca pisei o pé na academia. Eu abandonei a nutricionista com 6 meses, passado aquele fase crítico da dieta líquida restrita e etc. E tem 1 ano que eu não vejo meu cirurgião gás. É difícil assumir, quando é muito mais fácil terceirizar, falar que a bariátrica não deu certo. Eu vejo assim, por exemplo, alguns pacientes, eles passam os 6 meses, 1 ano muito bem, focado no tratamento, né, seguindo as orientações. Aí, às vezes, aparece algum paciente e fala assim, doutor, eu estou perdendo o controle. Estou com uma vontade terrível de comer doce, estou comendo açúcar, o que eu faço? Primeira coisa que eu falo para ele, eu falo o seguinte, você não precisa enfrentar isso sozinho. Você tem toda uma equipe que pode te ajudar. Primeira coisa, vamos fazer seus exames, vamos ver como é que tá seus hormônios, suas vitaminas. Você está fazendo acompanhamento com o nutricionista? Ah, doutor, tem muito tempo que eu não vou. Então, vamos lá, vai voltar na nutricionista para ter a opção de cardápio que vai te ajudar a diminuir essa necessidade, né? Fisiologicamente, biologicamente, a gente não tem necessidade de comer açúcar. No nosso corpo não tem necessidade de comer açúcar refinado, um doce. Não tem nenhuma uma célula que precisa exclusivamente de açúcar refinado ou de doce ou de um sorvete, né? Então, essa necessidade, às vezes, é do comportamento, é da vivência pessoal de cada um. Então, a gente tem que buscar ferramentas para suprir essa necessidade. Às vezes, uma simples troca de alimento. Às vezes, não passar por períodos muito longos de fome, né? Jejum. Quando o paciente está com muita fome, com muito tempo de jejum. Não é ficar sem comer, Isso. né? Aí, a primeira coisa que ele vai comer é um doce.
porque lá já está lá feito, ele não quer ter o trabalho de preparar uma comida. Então, são estratégias que podem ser ajustadas e reforçadas pela equipe, pelos profissionais certos, né? E na bariátrica a gente tem essa chance, né? Porque o nosso paladar, ele é readaptável. Então, você readapta o paladar em até 7 dias comendo a mesma coisa. E na bariátrica, o doce fica muito doce, o sal fica muito sal. Então, a gente tem essa oportunidade de não fazer a introdução de açúcar, né? É o que eu falo. Eu enjoei de whey, eu enjoei de colágeno. Mas o doce, ou de algo assim, a pessoa não enjoa, né? Eu fico assim pensando, né? Então, quanto mais tardio a reintrodução desses alimentos pós-cirurgia bariátrica, melhor é. Você comentou sobre a idade, né, de indicação de cirurgia, acima de 18 anos. Mas eu vou te trazer uma informação mais recente, mais atualizada, que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica hoje já indica a cirurgia para pacientes na adolescência, né, menores de 18 anos, porém tem critérios muito claros sobre isso. E quais são esses critérios hoje, Antônio? O primeiro deles, assim, ter completado o crescimento. Então, a gente precisa fazer exames, né, avaliações com exames complementares para confirmar que o paciente já terminou o crescimento ósseo, né? Exames de raio-x do punho, da mão, tem que passar pela avaliação do ebiatra, né? Para confirmar também que já está concluindo essa fase de maturação óssea. A liberação do endocrinologista e a autorização dos pais. Isso aí precisa sim, né? Isso para mim é uma novidade. Isso. Muito bom. E por que está tendo essa atualização? Porque é o seguinte, hoje é consenso que não tem necessidade mais de esperar o paciente sofrer todas as consequências da obesidade, ter outras doenças crônicas para se submeter à cirurgia, que é um tratamento muito efetivo para o controle da obesidade. Se você pode fazer isso mesmo na fase da adolescência, com muita segurança e com bons resultados de paciente, né, na perda de peso, né? Sem falar que a adolescência ela é envolta por uma fase de transformação dos pacientes. Às vezes o paciente vive bullying na escola, que tira a qualidade de vida, que gera insegurança, né? Então, a indicação da cirurgia traz a possibilidade do tratamento da obesidade e recupera a autoestima, aumenta a qualidade de vida desses pacientes, numa fase ainda muito jovem, permitindo que ele aproveite toda a vida dele, né? Controlando a doença, controlando a obesidade. Muito bom saber disso, não sabia. Thaís, eu quero aproveitar assim, toda a sua espontaneidade, seu conhecimento, né, sua experiência e fazer uma brincadeira com você. Bora lá. Né? Vamos deixar esse assunto um pouquinho mais leve. Tá. Bariátrica é o caminho mais fácil? Não. Definitivamente não. É o caminho mais responsável para quem já tentou de tudo, entende que precisa de ajuda, né? Então, assim, ela não é o caminho mais fácil. Quem opera nunca mais vai poder comer o que gosta? Pode sim. O que muda é a forma, a quantidade e a relação com a comida. Não é sobre proibição, é sobre consciência, respeito ao próprio corpo. Emagrecer é só fechar a boca? Não, se fosse, não existia tanta obesidade, né? Não se falaria tanto e nem tantas pessoas sofreriam esse processo da obesidade. E hoje? Você sente falta de alguma coisa que você comia antes da cirurgia ou que você fazia e hoje não faz mais? Não, pelo contrário. A única falta que eu sinto é de não ter procurado ajuda antes. Você aconselharia alguém a fazer a cirurgia bariátrica? Sim, eu aconselho para quem tem indicação. A cirurgia não é para todo mundo, né? Mas para quem precisa, ela salva vidas e muitas vezes ela salva a pessoa dela mesma. Você falou uma coisa muito importante agora. Cirurgia não é para todo mundo. Existem critérios claros, cientificamente testado, né, estudado ao longo da existência da cirurgia bariátrica, né? Existe uma Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica que dá parâmetros para o médico cirurgião bariátrico indicar uma cirurgia bariátrica, né? Parâmetros que são avaliados por profissionais da melhor qualidade, né? O Brasil é um país que se destaca no estudo da obesidade e na execução da cirurgia bariátrica. A Sociedade Brasileira é uma sociedade que é vista com exemplo no mundo inteiro. Isso. Tem profissionais, inclusive brasileiros que já foram presidente da Sociedade Internacional de Cirurgia Bariátrica. Então, cirurgia bariátrica não é para todo mundo, né? E o cirurgião que opera também, para se dizer cirurgião bariátrico, ele precisa mostrar que tem um conhecimento, que tem ética, que tem uma boa conduta, né? Para ter o título de cirurgião bariátrico, precisa ser
associado né? à sociedade, precisa passar pela prova de título, né? A prova de título também não. Entendeu? Então, Thaís, agora, se você pudesse falar para alguém que está nos assistindo, que passa pela situação da obesidade, ele tem essa luta contra a obesidade, que tem vontade de operar, mas tem medo, ou que já tentou de tudo para emagrecer e não conseguiu, qual o recado que você daria? Qual palavra de ajuda que você poderia dizer para essa pessoa? Certo. Acho bem interessante você me perguntar isso, né? Como diz minha mãe, se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente venderia, né? Mas eu quero falar isso assim com muita emoção e de coração. Se você está me ouvindo agora e sente que já tentou de tudo, eu quero te dizer uma coisa para você. Você não é fraca, você não falhou e você não está sozinha. A obesidade, ela é uma doença, né? Ela tem CID, que é o E66, né? E ela é uma doença multifatorial. Ela não acontece por falta de vontade. Ela acontece por uma soma de fatores físicos, emocionais, hormonais, sociais e comportamentais. E doença, ela merece tratamento e não julgamento. A cirurgia bariátrica mudou a minha vida, não apenas pelo peso que eu perdi, mas pela mulher que eu me tornei depois dela. Ela me ensinou a pedir ajuda, a me respeitar e a entender que cuidar de mim não é fraqueza, mas é coragem, tá? E não, a bariátrica não é o caminho mais fácil. Pelo contrário, ela é um caminho de responsabilidade, de compromisso, de reconstrução diária. Mas quando ela é feita com consciência, com equipe, que é isso que você nos proporciona, e com acompanhamento, ela pode ser o começo de uma vida que realmente faz sentido. E acrescentando, doutor Antenor, uma frase, né, pode ser até um slogan que eu uso muito no consultório, é sobre o sucesso da bariátrica, ela mora no que o paciente faz depois. Sim, Thaís, eu acredito nisso. Eu acredito que a cirurgia bariátrica não muda comportamento. Ela cria oportunidade para transformação de vida. Thaís, eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. A sua história, eu tenho certeza que vai inspirar muitas outras pessoas. E mesmo que às vezes inspire uma única pessoa, para mim já é suficiente. Já fizemos nosso trabalho. Isso. Porque eu sei que inúmeras pessoas estão lutando contra a obesidade e às vezes falta um detalhe para tomar a decisão de buscar ajuda, seja através da cirurgia, seja através do tratamento clínico, do acompanhamento nutricional. Histórias inspiradoras como a sua fortalece o desejo de mudança, sim, de transformação que existe no coração de quem passa por essa doença, que é uma doença estigmatizante, que é uma doença que limita a qualidade de vida, que aumenta o risco de outras comorbidades, mas que também não deve ser enfrentada sozinha. Sim. Porque eu vejo que os pacientes que tentam sozinhos acabam falhando, se cobrando, se torturando por não conseguir alcançar os objetivos que tem no tratamento da obesidade. Então, eu acho que uma história igual a sua é uma história inspiradora, é uma história que vai ajudar outras pessoas, sim. Não, eu que agradeço, doutor Antenor, toda a equipe, pela oportunidade, né? Para mim é um prazer estar aqui, né? E assim, eu sou uma das maiores apoiadoras, incentivadoras quando o paciente ele tem indicação para fazer a cirurgia bariátrica. O único arrependimento que eu tenho é de não ter feito antes. Eu fico pensando quanto tempo eu perdi da minha vida, de ter uma qualidade de vida melhor, né? De não ter conseguido ter feito a cirurgia bariátrica, né? Então, assim, hoje trabalhando na área, eu sei o quanto ela é importante, o quanto ela salva vidas, né? Quando o meu paciente chega ali, gente, doutora, hoje eu cruzar as pernas, hoje eu amarro meu cadastro, assim, são coisas tão simples que às vezes na vida das pessoas passa tão insignificante, mas que para eles é algo, assim, extraordinário cruzar uma perna, né? Então, assim, eu sou muito grata mesmo por estar aqui hoje, né? E continuo incentivando quando meus pacientes chegam, que estão com medo, eu falo, vai ser maravilhoso, eu passei por esse processo e deu tudo certo. Então, o que a gente proporciona para esse paciente, né, é extraordinário. Eu poderia falar sobre várias coisas, de libido a tudo, mas às vezes o fato de cruzar umas pernas para ele já é uma vitória. Bom, pessoal, esse episódio traz exatamente aquilo que eu acredito. A bariátrica não transforma a sua vida sozinha.
ela precisa de uma equipe de suporte, uma decisão verdadeira e a mudança de hábito. Com essas medidas, o resultado, com certeza, vai muito além da perda de peso. Se você quer entender um pouco mais sobre cirurgia bariátrica, se esse assunto faz sentido para você, continue nos acompanhando por aqui.